nos visitou o astro nascente, vindo do alto. O tempo se cumpriu. Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo aqui a mais um momento de oração dentro do nosso retiro do Advento e Natal. Hoje, em toda a igreja, nós vamos concluir o tempo do Advento. Logo mais, já à noite, em todas as igrejas, nós já vamos celebrar essa noite santa, já entrando nas alegrias do Natal do Senhor. Por isso, vamos saborear esse último texto, esse último momento desse nosso tempo do Advento. Convido você a separar desde já o texto bíblico, que hoje é de Lucas, capítulo 1, versículo de 67 a 79. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 67 a 79. É o belíssimo cântico de Zacarias. Feito isso, convido você agora a tomar algumas respirações bem profundas, pacificando a sua vida, o seu coração, para que você possa se colocar diante da presença do Senhor. Vá respirando de um modo mais lento, procurando pacificar-se, pacificar a mente dos pensamentos acelerados, das preocupações. Hoje é um dia de bastante movimentação, comércio, dentro de casa às vezes também, preocupações com ceia, com comida, com bebida, com presente. Tente se desvencilhar um pouco de todas essas realidades externas, porque isso não é o mais importante, e que você consiga pacificar a sua mente, conseguindo se concentrar no aqui e no agora, para que você esteja totalmente presente nesse momento de oração. Desvencilhe-se dos pensamentos acelerados, livre-se das preocupações por esse instante e esteja aqui presente para esse momento de oração. Coloque-se diante da presença do Senhor, esse Deus que nos conduziu até aqui, nessas semanas do Advento, preparando o nosso coração para esse momento tão importante que vamos vivenciar a partir de hoje, que é a celebração do nascimento de seu Filho. De modo bastante consciente, diante do Deus que é a comunhão de pessoas, é que eu traço o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Faço nesse momento a oração preparatória, pedindo que todo o meu ser esteja voltado única e exclusivamente para Deus, Senhor e Criador, que os meus sentimentos, desejos e ações estejam ordenados somente para Ti. Amém. Dito isso, vamos ao texto bíblico que hoje nós temos, que é aquela oração bonita de Zacarias, depois que o menino nasce. Para a gente se situar, eles estão na sinagoga, os parentes de Zacarias, os vizinhos, estão todos lá para o momento, que era um rito judaico, da circuncisão do menino. Quando o menino, então, a partir daquele momento, ele, de um modo legítimo, fazia parte do povo de Israel. E era o dia de colocar o nome. Lembra que Zacarias estava mudo porque duvidou. Os parentes ficam agitados. Como vai se chamar o menino? Acham que deveria se chamar Zacarias, algum nome que já existisse naquela família. Isabel diz que tem que ser João, mas eles não levam em consideração a palavra de Isabel, vão perguntar para o pai, e o pai então vai escrever numa tabuinha: João é o seu nome. Esse é o contexto que a partir daí então Zacarias tem a sua língua de novo solta, ele consegue de novo falar com liberdade, e aí a partir daí Zacarias, tomado de muita emoção,
ele vai entoar esse cântico chamado de Benedictus, né? Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Então vamos a esse texto para que possamos tirar proveito dessa palavra. O texto, repetindo, é de Lucas capítulo 1, versículos de 67 a 79. E a palavra de Deus diz assim: E Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e libertou seu povo, e fez surgir para nós um Salvador poderoso, na casa de Davi, seu servidor, conforme tinha anunciado pela boca dos seus santos profetas de outrora, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão dos que nos odeiam. Assim é que mostrou misericórdia para com os nossos pais e se lembrou da sua santa aliança, do juramento feito a Abraão, nosso pai, de nos conceder que, sem temor, libertos da mão dos nossos inimigos, nós o sirvamos em santidade e justiça, sob seu olhar, todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando os seus caminhos, para dar a seu povo o conhecimento da salvação, através da remissão dos pecados, obra da eterna misericórdia do nosso Deus, que nos trará do alto a visita do astro nascente, para iluminar os que vivem nas trevas e na sombra da morte, e para dirigir os nossos passos no caminho da paz. Você pode pausar este vídeo e ler este texto mais uma vez ou duas, de repente parar em alguma palavra, alguma frase, alguma imagem que mais te chamou a atenção. Dito isto, sumir com o meu. Continuemos. O tempo se cumpriu. O tempo do advento termina hoje. É hoje o último dia do advento e nós estamos aí às vésperas de celebrar, enfim, a festa do Natal. É tempo, portanto, de alegria. Alegremo-nos diante do Senhor que está chegando. A salvação se aproxima. Estamos abertos a acolher o amor que se fez carne por cada um de nós. É tempo, portanto, de alegria e de louvor. A liturgia que nós celebramos hoje nos convida a fazer essa leitura bem orante desse belíssimo cântico de Zacarias, chamado o Benedictus. Vamos recriar a cena, imaginar, retornar com Isabel, Zacarias, os seus parentes e amigos, e João Batista, recém-nascido, àquela sinagoga, ao momento do rito da circuncisão de João Batista. Aquele momento em que Zacarias, de novo, recobra a voz. E Zacarias está cheio de emoção. Ele que antes havia duvidado, ficou mudo todo esse tempo,
mas foi assistindo a ação de Deus na vida de Isabel. Com certeza acompanhou passo a passo aquela gravidez, observando as transformações no próprio corpo de Isabel, até chegar o momento de Isabel dar à luz. E ele teve a oportunidade de reconhecer o tamanho da misericórdia de Deus e ao mesmo tempo reconhecer o tamanho da sua falta de fé, da sua incredulidade. Zacarias aqui reconhece os benefícios de Deus na sua vida. E por isso que ele está cheio de emoção e cheio também do Espírito Santo. E é por causa dessa emoção e mais ainda por causa da presença do Espírito Santo que Zacarias é capaz de entoar esse cântico de louvor. O cântico de Zacarias, ele começa fazendo uma memória desse Deus que fez aliança com o seu povo e desse Deus que foi deixando lá atrás com o seu povo as suas promessas, promessas de libertação, que foram acontecendo ao longo da história e transformando a história desse povo numa história de salvação. Isso tudo revela que Deus não é um Deus distante de nós. Muito pelo contrário, revela que Deus é aquele que se manifesta na nossa história. Deus é aquele que se manifesta na história de cada um de nós e ao mesmo tempo na nossa história enquanto seu povo. A última parte desse cântico de Zacarias faz uma profecia bela sobre a alegria da vocação de João Batista. João Batista já é cantado por Zacarias como aquele que veio para preparar a visita do Senhor. Deus quis visitar o seu povo. Esse Deus que veio visitando esse povo desde o Antigo Testamento. E agora ele visita na pessoa do próprio Filho. E João Batista é aquele que vai preparar essa grande visita do Senhor. Manifesta assim a sua confiança no Senhor diante do destino do próprio Filho. É importante fazer a leitura desse texto e contemplar com os olhos da imaginação e com os olhos da própria fé o que mais me toca, o que mais me chama a atenção ao ler esse texto, ao contemplar essa cena. Zacarias emocionado, imagina as pessoas na sinagoga, está ali Isabel, João Batista no colo de Isabel, provavelmente, os parentes, os amigos, a alegria de estar ali por causa daquela criança e esse cântico carregado de afeto, carregado de emoção. Eu pelo menos imagino Zacarias no meio da sinagoga, de joelhos, com os braços abertos, ao mesmo tempo consciente de que ele duvidou e ao mesmo tempo cheio de gratidão, porque mesmo duvidando, mesmo descrente, Deus manifestou na vida dele a grande misericórdia. E ele está tomado de emoção, e é com essa emoção que ele se dirige ao Criador e louva, agradece e bendiz por tantos benefícios. Vem uma reflexão aqui no nosso livro que foi tirada daqueles cadernos para a oração. O primeiro caderno, Ensina-nos a Rezar. Uma reflexão sobre a importância da oração de louvor e de agradecimento. E ela é muito importante porque muitas das vezes parece que nós nos esquecemos de fazer uma oração de louvor. Nossas orações acabam sendo mais de pedir coisas para Deus, mas é importante louvar e agradecer. E ela diz assim: a oração de louvor e ação de graças
Ela é uma expressão de alegria e gratidão a Deus pelos seus inúmeros dons e bênçãos. No louvor, celebramos a grandeza, a beleza e a bondade de Deus, reconhecendo a sua presença viva e vivificante na nossa vida e no mundo que está ao nosso redor. Na ação de graças, respondemos com gratidão às obras de Deus, das menores às maiores, sabendo que todo bem que recebemos é sinal da sua misericórdia e do seu amor. Esta forma de oração, ela nos ajuda a cultivar uma atitude de reconhecimento, capaz de moldar o nosso olhar para os nossos irmãos como sinal e testemunho da caridade com que Deus nos ama. É importante sempre ter um coração agradecido. Toda pessoa que tem um coração agradecido reconhece os benefícios que Deus faz por ela ao longo da história. Continuando, como na história de Zacarias, podemos perceber a ação de Deus também na nossa própria vida. Por isso eu sou convidado agora, você é convidado agora, olhe para a sua história. Contemple a sua própria história. Faça um exercício de memória. Busque no seu passado, na sua história, em que acontecimentos você reconhece a ação de Deus. Faça esse exercício na sua história de vida, buscando lá atrás acontecimentos, fatos, pessoas que você pode reconhecer a ação de Deus na sua vida. Lembre desses fatos, lembre desses acontecimentos, lembre dessas pessoas e que você possa agradecer e louvar a Deus por essa presença dele na sua história. E depois de fazer isso, que você também possa compor o seu próprio cântico de Zacarias. Compõe o seu próprio cântico de louvor, exaltando, louvando e bendizendo a Deus por tanta coisa boa que Ele foi capaz de fazer na sua história, na sua caminhada. Fiquemos esses instantes e conversemos com o Senhor. Conversemos com Ele sobre todas essas realidades da minha história, em que eu reconheço a presença dEle. E diga para Ele o seu cântico de louvor, o seu cântico de agradecimento. E eu vou terminando esse momento de oração com o coração repleto de gratidão, de louvor e de alegria,
é que reza a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pronto. Coisa boa, temos rezado juntos. Convido você sempre a retomar essa oração e escrever no seu caderno, no seu diário espiritual ou aqui no próprio livro o que foi mais importante na sua oração, o que você rezou, o que te marcou, os rastros de Deus na sua própria vida, como que você sentiu a proximidade do Senhor nesse momento de oração, investigar aquilo que mais tocou você nesse momento, o que mais foi capaz de tirar proveito, o que você pôde sentir mais o sabor da palavra de Deus na sua vida. Anote no seu caderno o que você sentiu, quais foram os seus sentimentos mais profundos e se Deus fez algum apelo para você nesse momento. Escreva tudo isso para que depois você possa retomar, repetir e crescer no seu momento de oração. Desejo a você uma linda noite de Natal. Que nessa noite de Natal, em algum momento, no meio de tanto barulho e agitação, você consiga se recolher no mais profundo de você e dizer: bendito seja o Deus de Israel, que agora visita o seu povo. Feliz e Santo Natal e que Deus te abençoe.